gostaria de falar essa noite a respeito desse trecho, desse texto que nós lemos agora. Vamos tirar algumas lições, vamos entender primeiro esse texto e depois vamos tirar uma lição a respeito desse texto de Colossenses. A Epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Provavelmente ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma, lá no livro de Atos, capítulo 28, quando fala que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na primeira vez que ele foi preso em Roma. E provavelmente uma das epístolas que ele escreveu naquela prisão foi essa epístola aos Colossenses. Em todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele inicia sempre as cartas, todas, Romanos, Coríntios, Filipenses, Timóteo, ele sempre inicia com uma introdução teológica, onde ele traz uma lição de teologia, de compreensão teológica para aquela igreja, para aquela pessoa, baseada numa oração de intercessão. Então ele diz: eu estou orando por vocês, e junto com a oração ele traz um ensino bíblico, um ensino teológico. E é assim que acontece nessa epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele começa a epístola trazendo uma saudação para a igreja de Colossos, e nessa saudação ele inicia dizendo que está orando por eles, que está intercedendo por eles, e nessa oração ele introduz um ensinamento, uma base teológica, um alicerce teológico para tudo aquilo que ele vai falar depois na epístola. Então é muito importante para a gente, quando a gente vai ler uma epístola do apóstolo Paulo, é muito importante a gente entender primeiro o começo da epístola, entender o primeiro trecho da epístola, porque se você não compreender o começo da epístola, todo o restante fica sem sentido, vira mera doutrinação, mera lei, regras. E o Novo Testamento ele não é baseado em regras, ele é baseado em vida. Você tem que viver o Evangelho de Cristo, você não tem que seguir regras, você tem que viver o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, nessa epístola aos Colossenses, ele começa fazendo essa introdução teológica, aqui nesse trecho que a gente leu agora. E ele inicia o versículo 9, orando pelos Colossenses, para que eles tenham, no versículo 9 ele diz, para que eles tenham conhecimento, da vontade de Deus. Ele ora para que eles tenham conhecimento da vontade de Deus, para que eles tenham sabedoria e para que eles tenham inteligência espiritual. Inteligência espiritual. É o que o apóstolo Paulo pede para Deus, para os Colossenses. Depois, no versículo 10, ele ora ainda para que eles possam andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, para que eles frutifiquem na obra e para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Ele está pedindo estas coisas a Deus dos Colossenses. Depois do versículo 11, ele ora para que eles sejam fortalecidos, corroborados. Corroborado significa fortalecido, com toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus. Que eles sejam fortalecidos em Deus, no versículo 11. E no versículo 11, o apóstolo Paulo ainda pede a Deus que dê para os Colossenses paciência, longanimidade e alegria. No versículo 11.
E no versículo 12, ele dá graças a Deus. Ele agradece a Deus. Por quê? E agora ele vai começar a explicação teológica dele. Por que devemos dar graças a Deus? Pelo que devemos agradecer a Deus? E ele começa dizendo assim: agradeçam a Deus, damos graças a Deus, no versículo 12, porque Ele nos fez idôneos, adequados, para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez adequados. Deus nos pegou e nos modelou para que nós fôssemos adequados a participar da herança dos santos na luz. E agora ele inicia no versículo 13 a introdução teológica dele. Agora ele vai dar uma explicação teológica para esse participar da herança dos santos na luz. Ele diz assim: que Deus nos tirou da potestade das trevas, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou para o reino de Jesus, para o governo de Jesus, para o senhorio de Jesus. Deus nos transportou para que nós estivéssemos debaixo do controle de Jesus Cristo. E esse controle é bom, não é um controle ruim, não é uma tirania. Nós estamos falando do reino do Filho do seu amor. Não da tirania, mas do reino do amor. E nesse reino, em Jesus Cristo, no versículo 14, ele diz: é que nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa compra. Compra. Redimir. Vem do Antigo Testamento essa palavra. E significa compra. Ele nos comprou com o seu sangue. Com o sangue vertido na cruz, Jesus nos comprou. Por isso, nós pudemos ser transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele nos comprou. Ele nos comprou para si. A saber, como que foi feita essa compra? Pela remissão dos pecados, no versículo 14. Ele perdoou, remir significa perdoar. Ele perdoou os nossos pecados. E perdoando os nossos pecados, Ele nos comprou para si, com esse sangue vertido na cruz. Isso é o que Jesus fez por nós. E aí no versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar quem é Jesus. Ele começa agora a falar quem é Jesus, quem é esse Filho do seu amor. E ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você, o apóstolo João, ele disse que nós vemos Deus através de Jesus Cristo. Se você quer conhecer o Pai, você tem que conhecer o Filho. Ninguém conhece o Pai se não for através do Filho. E por quê? Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Então tudo que Jesus fez nesse mundo, tudo que Jesus falou nesse mundo, tudo que Jesus operou nesse mundo é reflexo de quem Deus é, do que Deus é, de como Deus é. Por isso, se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus. Se você quer entender sobre Deus, você tem que olhar para Jesus. Se você quer aprender sobre Deus, você tem que ler sobre Jesus. Ler o que está escrito sobre Jesus. Em outras palavras bem simples, leia os Evangelhos. Quando você começar a ler os Evangelhos, e estudar os Evangelhos, e entender os Evangelhos, você vai estar lendo, entendendo, compreendendo sobre Deus, através de Jesus Cristo.
porque Ele é a imagem de Deus invisível. E Ele é, no versículo 15 ainda, o primogênito de toda a criação. No verso 16 ele diz: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Não vou entrar em muitos detalhes nesse texto. Esse texto é complexo, porque a gente tem que falar do Logos. O Logos que o apóstolo João cita lá no primeiro capítulo do Evangelho, que foi traduzido na nossa Bíblia em português como verbo. Mas quando Deus criou o mundo pela sua palavra, era Jesus quem estava criando o mundo, juntamente com Deus. Era Jesus quem estava operando a criação do universo. E diz que, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então ele vai dizer que Jesus criou todas as coisas com Deus, que tudo foi criado por Jesus e para Jesus, e que tudo depende de Jesus. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus está acima de tudo. Jesus está no controle de tudo. Jesus é o dono de tudo. Tudo pertence a Jesus. Amém. Agora, descrevendo a igreja. E ele fala que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo. Jesus é quem, a cabeça é quem pensa. E o corpo obedece. Não é assim que funciona o nosso corpo? O cérebro pensa e o corpo obedece o que o cérebro pensou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus é quem ordena, quem comanda, e a igreja obedece o que Jesus comanda. E ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aí ele vai falar da ressurreição de Jesus. Que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Jesus, a ressurreição de Jesus, colocou ele no governo de todas as coisas. Foi depois que Jesus ressuscitou que ele disse: eis que me foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Foi depois da ressurreição que Jesus disse isso. Porque agora Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou, de todos os que vão ressuscitar depois, que somos nós, a igreja. Da mesma maneira como Jesus ressuscitou dos mortos, a igreja vai ressuscitar dos mortos, juntamente com Cristo, naquele dia do arrebatamento, que a gente estudou quinta-feira passada. E na quinta-feira a gente viu sobre isso, sobre a ressurreição dos mortos. Está vendo como é importante participar do estudo bíblico? Aleluia. E aí ele diz no versículo 20, no versículo 19, desculpa, no 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Foi da vontade de Deus que toda a plenitude, todas as coisas habitassem em Jesus. Que Jesus estivesse no comando de tudo. Que Jesus tivesse o poder sobre tudo. Que Jesus ordenasse sobre tudo. Então, se você pensa assim: olha, esse mundo está muito bagunçado, a vida é difícil, só acontecem calamidades nesse planeta, tudo isso está sob o controle de Jesus. Jesus sabe até onde Ele vai deixar as coisas caminharem. Ele sabe até onde Ele vai deixar as coisas seguirem, até a hora que Ele vai interferir e vai intervir. E isso a gente vai ver na quinta-feira que vem, no estudo sobre a grande tribulação, quando Jesus vai intervir. A gente vai ver, vai chegar o momento em que Jesus vai intervir. E no versículo 20, Paulo diz assim: e que havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por meio da cruz, por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário,
foi feita a reconciliação do homem com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E todas as coisas foram reconciliadas em Jesus, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esse é mais um mistério que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A reconciliação de todas as coisas debaixo da vontade de Deus, por meio do sangue de Jesus. Nós fomos reconciliados. E ele diz no 21: a vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. No passado nós éramos inimigos de Deus. Lembra da pregação do pastor Eduardo que falou que Deus é o nosso único inimigo? Isso aconteceu de verdade quando nós éramos do mundo, quando nós não tínhamos Cristo. Sem Deus, o homem é inimigo de Deus. Sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. O ser humano é inimigo de Deus se ele não tiver Cristo na sua vida. Mas a partir do momento em que Cristo entra na vida de uma pessoa, ela é reconciliada com Deus. E reconciliados nós deixamos de ser inimigos e passamos a ser filhos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que no passado nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras más, pelos nossos pecados. Agora, contudo, vos reconciliou. Agora Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Agora nós somos filhinhos. Nós podemos falar Abba, Pai, Paizinho, Papaizinho. Nós podemos chamar Deus assim agora, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo vem dizendo no versículo 22, que no corpo da sua carne, pela morte, ou seja, na crucificação de Jesus, nós fomos apresentados a Deus santos e irrepreensíveis e inculpáveis perante Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí ele chega no versículo 23, que é onde ele conclui. No versículo 23, o apóstolo Paulo conclui essa introdução teológica. E ele conclui da seguinte maneira: tudo isso que eu falei até agora na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Tudo isso que o apóstolo Paulo falou até agora, muito bonito, muito espiritual, muito edificante, mas só tem valor se permanecerdes na fé, permanecer no Evangelho, permanecer no caminho, permanecer na presença de Deus. Nessa ideia do se permanecerdes firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, nessa ideia concorda o autor da Epístola aos Hebreus. Lá no capítulo 6, aos Hebreus capítulo 6, aos Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse é um dos trechos mais pesados da Bíblia, porque ele não dá opção para você se desviar. Ele não dá possibilidade para você se desviar. Ah, você está pensando em se desviar? Se desvia, depois você volta. Ele não dá essa opção. Ele é taxativo. Se desviou, está fora. E não tem segunda chance. Ele não brinca com a fé das pessoas. Ele é duro. Ele é direto. Olha, se você se desviar, acabou. Não tem outra chance. E por isso nós temos que entender que Paulo, ele está trazendo essa palavra para os colossenses, fazendo essa oração e trazendo essa introdução teológica aos colossenses, para chamar a atenção deles, para que eles permaneçam firmes, para que eles permaneçam na igreja, para que eles não se afastem, para que eles não se desviem, para que eles permaneçam firmes na fé e não se movam da esperança do Evangelho. E ele conclui fazendo essa admoestação, para que eles nunca abandonem essa fé. Nunca abandonem essa fé. Para os colossenses, Paulo deseja várias coisas. Eu fiz uma lista aqui de coisas que Paulo deseja para a igreja de Colosso. Ele deseja, tudo isso a gente já leu, eu só vou relembrar aqui. Ele deseja que eles tenham conhecimento da vontade de Deus, que eles tenham sabedoria, que eles tenham inteligência espiritual, que eles andem dignamente perante o Senhor, que eles agradem a Deus em tudo, que eles frutifiquem, que eles cresçam no conhecimento de Deus, que eles sejam corroborados na fortaleza, que eles tenham paciência, que eles tenham longanimidade, que eles tenham gozo que é alegria, que eles tenham gratidão, que eles tenham idoneidade para andar perante Deus. E ele diz que tudo isso que eles obtiveram, eles obtiveram tudo isso quando eles foram transportados para a luz, quando eles receberam a redenção pelo sangue de Jesus e a remissão de pecados. E aí o apóstolo Paulo ainda fala quem é Jesus. Olha só quanta coisa a gente vai aprender sobre quem é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, é o criador de todas as coisas, ele é o predecessor de todas as coisas, ele é o suporte de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dos mortos, e nele habita toda a plenitude de todas as coisas. Tudo isso a gente vê aqui em Jesus, através do apóstolo Paulo. E ele vai trazer a obra da cruz. Ele fala que pela obra da cruz, pela cruz, Cristo fez a paz entre Deus e os homens. Pela cruz, Cristo nos reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Pela cruz, Cristo reconciliou os descrentes que passaram a crer, que eram estranhos inimigos pelas obras más, mas passaram a ser filhos. E pela cruz, Cristo nos apresenta perante Deus santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Tudo isso se permanecermos na fé. Se permanecermos na fé. Eu estou estudando história do cristianismo. Já faz alguns meses que eu comecei a estudar. Estou lendo vários livros ao mesmo tempo, de vários autores. E alguns livros eu estou comprando, conforme eu vou lendo, eu vou comprando os livros para acrescentar mais informação. E num desses livros eu conheci um homem que foi um dos principais na sua época
dos que dirigiram a igreja cristã, que foi Justino Mártir. Justino nasceu no ano 100 depois de Cristo, ano 100, na antiga cidade de Siquém, na Samaria, que na época tinha outro nome. Ele nasceu numa família pagã, e era uma família que não seguia nenhuma religião judaica, nem cristã, e ele estudou muito filosofia. Ele estudou os estoicos, os pitagóricos, estudou o platonismo, estudou Aristóteles, estudou todas as grandes escolas da filosofia. E ele dizia que estudando a filosofia, ele não estava encontrando a verdade que ele estava procurando. E ele disse que uma vez ele se afastou da sociedade, foi viver no beira-mar, na beira da praia. E um dia, caminhando na beira da praia, ele conheceu um idoso que estava andando na beira da praia também. E esse idoso começou a falar de filosofia com ele, começaram a trocar ideias sobre filosofia. E num determinado ponto, esse senhor falou para ele de uma coisa que ele nunca tinha ouvido antes, que eram os profetas de Israel. E esse senhor começou a falar dos profetas de Israel e começou a citar profecias de Israel, dos profetas. E citando as profecias, ele começou a falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias de Israel. E Justino disse que naquela hora o coração dele aqueceu, o coração dele pegou fogo, e ele encontrou a única e verdadeira filosofia em Jesus Cristo. Justino se converteu com 30 anos de idade. Ele se converteu. Os estudiosos dizem que não sabem se esse idoso existiu de verdade, se é uma forma simbólica de Justino explicar que ele se converteu. Mas, nas palavras de Justino, ele usa esse idoso. E ele disse que cristianismo é a única filosofia útil para o ser humano. E ele se tornou um grande líder cristão. Ele abriu uma escola filosófica em Éfeso, onde ele pregava o Evangelho dizendo que era a filosofia verdadeira. E ele pregava o Evangelho para várias pessoas. E quando ele tinha 65 anos de idade, ele escreveu vários livros, ele escreveu muitos livros. A nós chegaram apenas 3 livros de Justino. E quando ele tinha 65 anos de idade, Justino foi acusado perante os tribunais de Roma por ser cristão. E naquela época, se você era cristão, você corria o risco de ir para a pena de morte, simplesmente por ser cristão. E Justino foi martirizado, foi decapitado com 65 anos de idade, porque ele não quis negar a Cristo. Ele quis permanecer na fé. Eu queria ler um trechinho aqui do livro dele, do livro de Justino. Eu queria ler 2 trechinhos, na verdade, bem curtinhos, que eu achei muito bonitos e que cabem nessa palavra de hoje. Ele diz assim, um trecho dele: antes nós nos comprazíamos na dissolução, agora abraçamos apenas a temperança. Antes nos entregávamos às artes mágicas, agora nos consagramos ao Deus bom e ingênuo. Antes amávamos acima de tudo o dinheiro e as rendas dos nossos bens, agora colocamos em comum o que possuímos e disso damos uma parte para todo aquele que está necessitado. Antes nós odiávamos e nos matávamos mutuamente e não compartilhávamos o lar com aqueles que não pertenciam à nossa raça pela diferença de costumes. Agora, depois da aparição de Cristo, vivemos todos juntos, rezamos por nossos inimigos e tratamos de persuadir os que nos aborrecem injustamente, a fim de que, vivendo conforme os belos conselhos de Cristo, tenhamos boas esperanças de alcançar conosco os mesmos bens que esperamos de Deus,
soberano de todas as coisas. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Agora, somos filhos. Se permaneceres na fé. O segundo trecho que eu quero ler é o seguinte. Ele disse assim, ele escreveu essa carta para o imperador romano, para o imperador, a autoridade máxima do Império Romano. E ele diz assim para o imperador romano, que estava ameaçando de matá-lo. Ele estava sob ameaça de morte, por ser cristão. E ele escreveu assim, e se também vós ledes como inimigos estas nossas palavras, além de matar-nos, como já dissemos antes, nada podeis fazer. Além de matar-nos, nada podeis fazer. A nós, isso nenhum dano causará. Matar-nos, nenhum dano causará. Não vai causar dano nenhum. Nós temos o céu. A vós, porém, e a todos os que injustamente nos odeiam e não se convertem, trazer-vos ao castigo do fogo eterno. Se permanecerdes firmes na fé. Permanecer na fé não significa somente permanecer na igreja. Permanecer firmes na fé não é somente não sair da igreja. Você pode estar dentro da igreja e não estar firmes na fé. Permanecer firme na fé significa, primeiro, permanecer na verdadeira comunhão da igreja. Permanecer nos laços da igreja. Não basta vir aqui num domingo à noite. Tem que criar laços com os irmãos. Porque é por esses laços que nós vamos orar uns pelos outros, que nós vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É por esses laços que nós vamos exortar uns aos outros, que nós vamos ajudar uns aos outros, que nós vamos apoiar uns aos outros. Esses laços de comunhão têm que existir, senão não existe igreja. Não basta vir aqui, sentar, ouvir a pregação, ou participar do louvor, e depois ir embora e continuar vivendo a sua vida totalmente afastado, alienado de tudo e de todos. Ser cristão é, antes de tudo, ser igreja. E ser igreja é ser família. Ser filhos de Deus. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus, uma família. E se nós não estamos vivendo como família, nós estamos correndo o risco de perder a fé. Por isso nós temos que criar esses laços. Temos que ter esses laços. Não é amizade. Eu não estou falando de amizade. A amizade até faz parte. Estou falando de laços espirituais com os irmãos. Não estou falando de ser amigo, de ir na casa do irmão comer pizza. Isso também faz parte. Isso é bom. Isso pode. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de laços espirituais. Permanecer na fé também significa permanecer numa teologia saudável. Nós estamos correndo um risco gigantesco atualmente com os meios de comunicação que surgiram. Porque todo mundo fala o que quer, todo mundo fala o que pensa, todo mundo fala o que inventa e joga no YouTube, joga no Instagram, joga no Facebook. E nisso, de todo mundo falar o que quer, falar o que pensa, não tem filtro. Lógico, dependendo do que a pessoa falar, o filtro é o próprio meio de comunicação, vai cortar a pessoa, vai bloquear. Mas eu estou dizendo no nível teológico, no nível bíblico.
As pessoas falam de coisas a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus, sem filtro. E nós corremos um grande risco de pegar informação errada, interpretação errada, heresia. Por isso a gente tem que ter alicerces na igreja, para poder tratar dessas coisas, para poder transmitir, para poder ensinar corretamente. A gente precisa que os irmãos participem, para que a igreja possa ser ensinada corretamente, na visão bíblica correta. Permanecer na fé significa permanecer numa teologia saudável. A minha esposa estava ouvindo um podcast hoje de tarde. E a primeira coisa que o pastor falou, que inferno não existe. O inferno é a nossa própria vida. As pessoas já vivem um inferno astral. O pastor falando isso. Como que pode? Onde fica a Bíblia? Onde fica Jesus? Jesus falou que o inferno existe, e o pastor veio falar que não existe. Quem manda mais agora? Quem ensina mais agora? É o pastor ou é Jesus? Quem que eu vou acreditar? Vou acreditar no pastor ou vou acreditar em Jesus? Teologia saudável. A gente precisa tomar cuidado. Permanecer na fé significa permanecer numa teologia saudável. E terceiro e último, permanecer na fé significa permanecer numa vida de santificação. Não adianta viver como um hipócrita. Não adianta viver uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Viver uma vida de santificação é essencial para nós permanecermos na fé. É o que o apóstolo Paulo falou aqui em Colossenses, para que vocês sejam apresentados a Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis perante Deus. Para serdes apresentados perante Ele, santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Sobre permanecer na fé, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, tem um trechinho que eu gostaria de ler, para encerrar essa minha mensagem. Ninguém sabe quem é o autor da Epístola aos Hebreus. A Bíblia não traz essa informação. Tertuliano sugeriu que foi Barnabé quem escreveu aos Hebreus. Martinho Lutero sugeriu que fosse Apolo, lá do livro de Atos, que escreveu os Hebreus. O Clemente de Alexandria sugeriu que fosse o apóstolo Paulo, mas ninguém conseguiu comprovar nenhum desses autores. Então, o livro aos Hebreus permanece sem autor definido. Mas o autor da Epístola aos Hebreus, ele escreve assim, no capítulo 3, versículos 5 ao 14. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar
do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar. Fique de pé. Senhor Jesus, ajuda-nos a permanecer firmes na fé. Ajuda-nos a permanecer firmes no seu caminho. Ajuda-nos a permanecer firmes na sua graça. Ajuda-nos a permanecer firmes diante de Ti, diante do Pai, diante do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, a viver de maneira correta, a viver em santidade, a viver em comunhão, para que possamos permanecer firmes na Sua presença. Amém. E nunca nos movermos do Evangelho de Cristo. Amém. Abençoa a Tua igreja, edifica a vida de cada irmão, fortalece, santifica a vida de cada irmão. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.